Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista, um espaço na semana para refletir, entender e aprofundar temas que movem o mundo com especialistas convidados. Hoje vamos falar sobre a saúde cardiovascular. Você sabia que o infarto é uma das principais causas de morte entre mulheres no mundo todo? Uma pesquisa feita por uma publicação norte-americana aponta que em mulheres com menos de 65 anos, a maioria dos infartos não está relacionada à obstrução das artérias, um dos principais fatores. E isso representa dificuldades no diagnóstico e até mesmo na identificação dos sintomas. Então, para entendermos sobre este tema, eu converso hoje com os médicos cardiologistas, doutora Maria Cláudia Costa e doutor Oscar Pereira Dutra. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pela participação de vocês. Tudo bem, doutores? Tudo bem. Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, doutora Maria Cláudia, vamos começar perguntando para a senhora. O infarto em mulheres jovens, ele realmente está aumentando ou é uma percepção que os médicos estão tendo nesse sentido? Na verdade, eu acho que é uma questão de diagnóstico, né? E a própria procura das pessoas ao atendimento. Então, por muito tempo, ficou subdiagnosticado o infarto nas mulheres e as mulheres têm sintomas atípicos, diferentes, né, da apresentação clínica no homem. Então, muitas vezes elas não têm dor, elas têm um equivalente que é um cansaço, um desconforto e que muitas vezes isso atrasa a procura médica. Além disso, a anatomia da mulher é diferente do homem, né? Então, e o tipo de infarto também é diferente do homem. Então, lançando uma dificuldade na questão diagnóstica. Então, as mulheres fazem, numa grande parte das vezes, infarto não obstrutivo, e que nem sempre está relacionado à placa. Então, pode estar relacionado à dissecção, então, ruptura da parte endotelial, vasoespasmo, então, a questão de contração e relaxamento alterada, e às vezes até por fatores estressores, né, que é a síndrome de Takotsubo. Doutor Oscar, o senhor também percebe este aumento e a dificuldade no diagnóstico? Muito obrigado, Paola, por estar aqui hoje. Esse tema é extremamente interessante. Maria Cláudia disse uma coisa muito importante. Primeiro, o subdiagnóstico, ou seja, o diagnóstico não feito ou subvalorizado. Por que exatamente isso? Primeiro, é que a mulher é muito mais estoica que o homem às dores. Segunda coisa importante é que a forma de apresentação do infarto é diferente do homem. Aí começam diferenças entre o sexo masculino e feminino. A mulher segura a dor mais. A forma de apresentação desse evento, como disse a Maria Cláudia, ele é um pouco fora da atipia que a gente conhece normalmente. O homem é aquela dor reto-external, atrás do osso do peito, radiação para o queixo, para os braços dos dois lados, suor, falta de ar, essas coisas. A mulher não. A mulher tem um desconforto, não chega a nem configurar dor na sua essência, tem um desconforto, sua, tem falta de ar, umas faltas de ar inexplicadas. Até que ela tenha a consciência de que possa ser isso, se passou muito tempo. Outro detalhe interessante é que a mulher tem um comportamento psicológico diferente, hormonalmente diferente, e faz com que ela tenha, isso que a Maria Cláudia citou, alterações próprias da artéria na sua estrutura interna. Ou seja, o homem tem que ter placa, tem que ter colesterol para fazer obstrução. Eu brinco sempre dizendo que infarto é igual a plantar arroz. No momento que o canal fecha, o arroz, a quadra morre. E isso é o que acontece no infarto, é morte, na verdade. E a mulher também, no seu comportamento psicológico, ele tem um outro detalhe, ela tem preocupações extras que não tem o homem. Se eu tenho dor, vou procurar o hospital, eu não vou fazer comida para o marido, eu não vou buscar o filho no colégio, e retarda as coisas todas. Parecem coisas poucas, mas são extremamente importantes na precocidade do tratamento. E isso a doutora sabe muito bem como é que é, não, Maria Cláudia? Assim, tem um tempo hábil para que a gente consiga fazer o tratamento adequado. Tem uma frase que é antiga dizendo que tempo
é músculo e músculo é morte. Bom, o que significa isso? Tem um tempo exato que a gente faz tratamento e o paciente se beneficia. Se passa dali, a gente chama de delta T, ou delta tempo, se passa dali, o dano no músculo do coração é maior. E qual seria, doutor Oscar, este tempo, então, entre a mulher começar a sentir os sintomas e realmente perceber, porque demora, né? Qual seria esse tempo que ela pode procurar ajuda? O tempo ideal é quanto mais precoce, melhor. Quanto mais precoce, melhor. Mas normalmente tem um ponto de corte assim, em torno de 3 a 4 horas. É muito pouco, né, doutor? É pouco. É muito pouco. E tem um detalhe interessante, porque o dano na mulher normalmente é maior. Por isso são as coisas que a Maria Cláudia já falou. O coração da mulher é menor, as artérias coronárias são menores no seu calibre, são muito mais suscetíveis a alterações próprias da motricidade, ou seja, da força de contração do coração, do que o homem. É muito mais fácil. E a Maria Cláudia chama uma coisa interessante. O interessante mesmo é que as doenças do coração continuam matando nas últimas 3 décadas da mesma forma. Os números se mantêm, então. Se mantém. Mas com um detalhe. Do ano de 1990 até 2019, houve um incremento da mortalidade da mulher. Os dados, eu dei uma aula ano passado e peguei os dados da Organização Mundial de Saúde. 30% das mortes em mulheres acontecem por causa cardiovascular. E o principal fator de risco nessas mulheres é a hipertensão e que muitas vezes está subdiagnosticada e subtratada. Então, os próprios fatores de risco, se essa mulher não busca um acompanhamento médico, enquanto não sente nada, a gente não consegue reconhecer, porque são fatores de risco assintomáticos. Então, com a questão da idade, com a oscilação e queda do estrogênio no período ali climatérico, menopausa, começa um acúmulo de gordura visceral, né, na região abdominal e com isso várias alterações metabólicas silenciosas. Resistência à insulina, um pré-diabetes, hipertensão, muitas vezes doença renal associada, coisas que se não tratadas de forma precoce acabam desenvolvendo um desfecho, como a gente chama, cardiovascular futuro. Vamos falar mais então sobre esses fatores de risco. Como que a mulher pode se prevenir então nas questões do coração? Posso fazer uma retrospectiva Por temporal? favor, doutor. Tem um marco que é se não me falha a memória, é 24 de fevereiro de 1932. O que significa essa data? Essa data significa a permissão do governo americano de poderem as mulheres votar. É um marco do feminismo no século XIX, mas o feminismo começa no século XVIII, já por uma outra senhora que eu estou tentando me lembrar, mas é de sobrenome Valente, que começa a história do reposicionamento da mulher dentro do contexto da sociedade. A partir desse fevereiro de 32, a coisa começa a crescer. E 1970 é que explode no mundo todo o feminismo, vamos chamar assim. E aí tem algumas coisas que começam a ser permitidas para as mulheres. Primeiro, ela entra no mercado de trabalho. Essa é a primeira coisa. Segundo, ela pode fumar, pode usar o tabaco ainda em casa e entra o anticoncepcional. Isso que a Maria Cláudia está dizendo é importante, esse tipo de coisa, porque existe uma somação de outros fatores não convencionais. Vamos lá, vamos voltar. Fatores não convencionais hipertensão, diabetes, dislipidemia e o tabaco. E o tabaco. São as e o sedentarismo, né? Bom, tudo bem. Mas, a doença mundial. Mas aí, agora, vamos passar. Isso é comum a mulher ou o homem. Agora, se voltar para o outro lado, tem fatores de risco que são inerentes à mulher. E me perdoem as nossas telespectadoras, eu vou dizer uma frase que eu digo há muitos anos, já me trouxe sabores e dissabores. Eu sempre digo que gravidez é um estado patológico. Por quê? Eu justifico. A mulher tem a hipertensão, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia da gravidez.
ela pode fazer a diabetes gestacional. Trabalho de parto prematuro também. Trabalho de parto prematuro, a miocardiopatia do periparto. Então, é uma soma... Sem falar no estresse pós-parto, todo acúmulo de função. Então, a mulher fica muito mais suscetível a esse tipo de coisa. Agora, eu estava falando isso e eu vou fazer uma pequena lembrança. As doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que envolvem a bronquite, enfisema, essas coisas todas, ela, no perfil dessa publicação, no ano de 90, a mulher ocupava o 8º lugar. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Aí ela entra no cigarro, né? Ela sobe para a 3ª causa. Ou seja, ela tem associado a doença pulmonar, que aumenta o risco de evento cardiovascular, como também o tabaco na sua essência na formação da aterosclerose, ou na deposição de gordura nas artérias. Então veja, a mulher se autotornou suscetível a coisas que são inerentes ao sexo feminino, agregado a outras coisas. A diabetes gestacional é outra que eu me esqueci. Deixa eu fazer um parênteses nesses fatores emergentes, né, que são coisas que se aprendeu nesses últimos anos, a gente não via isso como fator de risco e são bem característicos da mulher. A história de neoplasia de mama, então câncer de mama, e os tratamentos relacionados a isso também são fatores de risco na mulher, seja rádio, seja químio, afetam diretamente, né, a região onde está localizado ali o sistema cardiovascular. E a questão da depressão. Então, a depressão na mulher, sim, é um fator de risco também para desenvolvimento da doença cardiovascular. Muito mais importante na mulher que no homem, né? Isso, pelos efeitos de vasoconstrição e vasodilatação que estão alteradas pela queda do estrogênio. Então, esse fator psicológico ou mesmo psicossocial, dependendo ali da sua rede de apoio, tem uma implicação direta, assim, na manifestação da doença. A mulher sofre com tudo isso, com a rotina, com a jornada de trabalho, jornada dupla em casa, estresse, um monte de problemas que o homem, às vezes, simplesmente ignora, mas a mulher fica tentando resolver e o coração sofre. Exatamente. O homem bate a porta e os problemas ficam em casa. Eu sempre digo, e é verdade. Eu sempre digo, né? Eu sou mulher. Então, assim, a busca pelo mercado de trabalho teve seu preço. Então, a gente tem as nossas posições de liderança fora, mas a gente tem toda a rotina de casa. E muitas vezes sem a questão do companheiro, né? Então, uma grande parte das mulheres não tem a rede de apoio. E além de serem cuidadoras dos filhos, muitas vezes também são cuidadoras dos seus pais. Então, na rede ali, a coitada da mulher é a última no autocuidado. Faz menos atividade física, tem menos tempo para cuidar da sua questão nutricional, dorme mal, muitas vezes fuma ou encontra no álcool algo para relaxar. Então, são fatores, né, que vão se somando. É verdade. A questão nutricional também é muito importante, né? Como fazer, então, uma dieta equilibrada? Isso pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares? Atividade física? Essa é uma bela pergunta, uma pergunta interessante. Eu sempre digo, as minhas meninas que têm um sobrepeso, não achamos do que eu pensei de gordinhas, eu sempre digo que quem tem sobrepeso, eu pergunto para elas, eu não consigo, eu faço dieta, eu faço isso, eu faço exercício e continuo com o mesmo peso. E eu uso uma frase, vocês já viram fotografia de judeu em campo de concentração gordo? Não, porque todos eram privados daquilo mais importante que é a alimentação, além dos outros sofrimentos que tiveram eles durante o campo de concentração. Então, assim, existe uma coisa que se chama balanço energético, ou seja, aquilo que você absorve e o que você precisa, na verdade. Maria Cláudia falou numa coisa que é importante e que a gente negligenciou ao longo dos anos. É a obesidade ou a gordura a nível abdominal, porque ela tem uma característica toda especial, essa gordura da barriga. É aquela gordura que é altamente inflamatória. Ou seja, ela tem substâncias inflamatórias. Eu podia citar um exemplo aqui, uma que se chama isoleucina 6, que ela é um vetor, é um modulador da aterosclerose na coronária, nas pernas, na cabeça, em tudo que é lugar.
Então, isso é importante. Eu sempre digo, comam de tudo, mas comam pouco. Não use um prato de estivador que bota tudo lá naquele negócio e fica comendo. Comam com calma, devagar, mastiguem. Eu sempre façam coisas práticas. É outra coisa que a mulher não consegue fazer, né? Comer devagar e mastigar. Teve toda... Principalmente a mãe. Teve toda a discussão agora, né, sobre a nova pirâmide alimentar proposta pelos Estados Unidos, que é uma coisa que nós aqui já fazemos há muito tempo. Então, a gente não tem essa cultura, né, do industrializado, como eles tinham lá. Então, para nós, a dieta, quanto mais diversificada, equilibrada, melhor. Mais colorida. Mais colorida. E que a pessoa processe o seu alimento. Então, que ela escolha o alimento e que ela faça o seu alimento. É a receita. Quanto menos desenrolar, desembalar, melhor. Porque os alimentos são muito ricos em gordura saturada e sal para manter mais tempo, né? Então, quanto mais industrializado, processado e ultraprocessado, mais inflamatório esse alimento é. E, obviamente, as quantidades dentro do prato. Então, uma quantidade de proteína maior, a quantidade do carboidrato, das fibras. Então, eu sempre digo para as pessoas, o acompanhamento nutricional ele vale muito a pena, porque a gente aprende a escolher e fazer essas proporções. E a qualidade do que a gente come é que o importa. Além, obviamente, da atividade física, que acaba melhorando, né, a questão de distribuição de gordura corporal, a questão de redução de estresse oxidativo, a questão vasomoduladora, então que acaba também sendo, além de prevenção, né, de manifestações de doença, também de questões cognitivas, né? Então o paciente se sente mais feliz, libera endorfina, se sente melhor, mais ativo, autonomia, enfim. Concordo com a senhora, doutora, plenamente. Sim. Existem todos esses fatores de risco, né? Mas e aquela mulher que não fuma, que pratica exercício físico, que se alimenta bem, que de repente, aparentemente, não se estressa, não se incomoda, tem sua vida controlada e vai lá e tem um problema do coração? Isso pode acontecer também. História familiar. A genética que a gente não pode. Genética. Isso é uma coisa importante. E tem recomendações muito claras a respeito da avaliação de um paciente com essa situação que você está nos colocando aí. Mas a história genética predomina fantasticamente, fantasticamente. São coisas que a gente sempre preocupa. A história, se os pais tiveram algum evento precocemente, se ela está na menopausa ou não, se teve menopausa precoce, se fez substituição hormonal. Então, são coisas importantes que, às vezes, a gente não valoriza adequadamente e não consegue entender por que uma pessoa extremamente cuidada tem um evento cardiovascular. Só que tem um detalhe, essa pessoa extremamente cuidada, ela vai ter muito menos evento cardiovascular do que a população geral. E sua mortalidade, seguramente, por não ter comorbidade associada, vai ser também bem menor do que o resto da população. Doutora Maria Cláudia, a senhora percebe, tem esse tipo de atendimento no seu consultório? É recorrente essa situação? Temos sim. E basicamente as doenças relacionadas, né, familiares têm mecanismos inflamatórios, né? Então o paciente, por questão genética, tem um fator pró-inflamatório. Se ele não tem outras doenças, né, tipo diabetes, tipo doença reumatológica, ou enfim, outra coisa que o deixa inflamado. E a questão do colesterol, que às vezes ele não é tão alto, mas as formas de colesterol que depositam em formato de placa é que são altas, junto com esse estado pró-inflamatório e que acabam, né, fazendo as placas e o desfecho. E para esses pacientes, às vezes, é muito difícil a gente conseguir convencer de que a intervenção e tratamento precoce vão evitar o evento no futuro. Porque eles não se veem como doentes. E não são. É uma doença subclínica, como eu digo, ela está ali, acontecendo. E daqui 10, 20 anos ela vai ter a sua manifestação se a gente não intervir de forma precoce. E basicamente é isso que a gente faz no consultório em prevenção. É conseguir identificar dentro da população geral quem é o paciente de maior risco, para que a gente possa intervir de forma mais precoce e evitar, ou pelo menos retardar, né, o evento. Outro histórico importante na vida da mulher, né, das mulheres, é o uso de anticoncepcional. Porque às vezes a mulher
tem esse perfil que a gente acabou de comentar, mas ela passou a vida inteira ingerindo hormônios. E isso pode prejudicar de alguma maneira? E prejudica a partir dos 10 anos de uso contínuo. Esse uso inicial, 1 ano, 2 anos, a não ser que fume, que tenha outra coisa, mas o uso isolado, a partir do 10º ano, a gente tem que estar sempre perguntando, quanto tempo a senhora usa anticoncepcional? Se a partir dos 10 anos, aí já tem que ficar com as antenas bem ligadas, porque provavelmente esse complexo de anticoncepcional é que desencadeou essa porcaria toda. E o uso do anticoncepcional combinado com o tabaco ou até mesmo com o vape, né, que está aumentando o número hoje em dia, é outro fator de risco. Sim, são fatores trombogênicos, né, associados. É extremamente interessante essa ponderação que você fez a respeito do tabaco e do vape que anda por aí solto. Todo mundo está usando porque não tem cheiro, não tem nada, absolutamente nada. É porque é moderninho, é moderno, né? É chique, é elegante. É a nova versão agora do cigarro, né? Moderno. É aquela versão antiga que tinha aquele vaqueiro fazendo a propaganda do Marlboro. O cowboy do Marlboro. O cowboy do Marlboro que morreu de câncer de pulmão. Sim, contradição. É, uma contradição. E aí agora esse vape. Só que eles não dizem o que tem naquele tubinho ali. Quantos cigarros tem ali? Vocês têm ideia quantos cigarros tem ali? Não, eu tinha dado uma revisada e a quantidade de nicotina é infinitamente maior. É de 50 tem, né? cigarros. Além dos aromatizantes, de outras substâncias que vêm junto. No momento que bota aromatizante eles aumentam... o cheirinho, né? Aquele sabor. Aí explode tudo. O cigarro por combustão, que está aí convencional, ele tem aproximadamente 3.250 substâncias tóxicas. 3.250 substâncias. Só para ter uma ideia o que significa isso. Eu digo para os meus pacientes, tome uma garrafa de cachaça por dia, mas não me fume um cigarro, que é muito mais problemático para você do que um cigarro. Eles dão risada, mas cada vez que você acende um cigarro, você bota 3.000 e tantas substâncias tóxicas para dentro do seu organismo. Que não é só aqui, é pulmão, é rim, é coração, é cérebro, tudo, atinge tudo. E o vape, assim, especificamente, tem que servir de alerta, né? Porque cada vez mais a gente vê pessoas muito jovens expostas a ele. E com essa ideia de que não faz mal, mas ele faz muito, muito mais mal do que o cigarro. Ele tem essa questão da inalação, de entrar as micropartículas na corrente sanguínea e fazer eventos trombóticos agudos. Então, não só a lesão do pulmão, que é o pulmão do vape, mas também a manifestação da doença aterosclerótica muito mais precoce por essas micropartículas. Precoce e severa, né? Precoce e severa. E a gente ainda não consegue enxergar o resultado disso, porque a sociedade introduziu o vape não faz muito tempo, né? Isso, mas ele nem é legalmente aceito. Não é? E ele está aí disponível. Mas está vendido em vários lugares aí, você pode se encontrar vape tranquilamente. Pois é, então. Uma coisa que nós esquecemos, cocaína. Sim, outras drogas, muito importante. Cocaína é uma substância que determina uma doença, uma obstrução coronária de que a Maria Cláudia citou, de vasoespasmo, da contração da coisa. E eu sempre digo aos residentes do hospital, prestem atenção, que no período que vai de 15 até 2, 3 de janeiro, o índice de infarto em jovem aumenta substancialmente por conta de uma droga que todo mundo usa para fazer festa no final do ano. Essa informação é muito importante. Jovens mulheres. Porque tem uma droga que a gente usa no curso do tratamento do infarto, que a gente chama de beta-bloqueador, que é metoprolol, nadolol, bisoprolol, propanolol, que é contraindicado nessa situação de infarto induzido por cocaína. Então tem que estar atento a isso. Segunda coisa importante, a maconha também faz coisa semelhante. E ela está, se eu for pego agora com uma pequena porção de maconha, eu não sou considerado um traficante, eu sou um usuário e legalmente posso fazer isso. Então é uma coisa que me assusta muito esse tipo de coisa. Não, e serve até o alerta agora pela questão da entrada no carnaval. E já vou, então, colocar a questão do álcool, né, que é legalmente aceito, mas que também tem efeito cardiotóxico direto. E lembrando que a gente tem conhecidamente há muitas décadas, né, o Holiday Heart,
que é a entrada em arritmia desencadeada pela ingesta alcoólica aguda, né? Então, isso é muito frequente. Então, para nós que atendemos serviços de emergência e urgência, a gente vê isso diariamente, assim, nessas festas de final de ano ou na questão do carnaval. Então, não existe dose segura em relação ao álcool, mas, obviamente, quanto menos, melhor. Então, fique a dica aí. Importantíssima essa informação para o pessoal maneirar, então, que está chegando o carnaval. Acabou de terminar as festas de final de ano, chegando o carnaval, vamos curtir com moderação. Vamos dar uma segurada. Curtir com moderação. Exatamente. E é controverso esse negócio do álcool. Foi muito ter tocado nesse negócio do álcool, porque tem algumas recomendações interessantes. O que vigiu até pouco tempo é que era permitido, poderia ser até aconselhado, que fizesse uso regular de álcool, principalmente vinho, que teria um efeito protetor. Esse assunto a gente vai deixar para depois do intervalo. Se o vinho faz ou não faz bem para o coração, nosso telespectador vai ter que aguardar para ter essa resposta definitiva. Pode ser, doutor? Pode sim, sim. Então, o TV Câmara Entrevista vai agora para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Eu hoje sou bolsista Marie Curie, da Agência Internacional de Energia Atômica, mas eu devo muito às cotas. Eu entrei na universidade através das cotas, através de políticas públicas. Eu sou a primeira pessoa a entrar na universidade da minha família. Em seguida é a minha irmã, né? Eu entro em 2013 e a minha irmã entra em 2017. Eu sou da física e a minha irmã é da área de sistema da informação. E aí as pessoas ficam sempre me perguntando, poxa, como assim? São áreas muito dominantes por homens e por homens brancos, né? Nós somos mulheres negras, então é um momento também que a universidade ela começa a virar as cadeiras para a periferia, né? O sistema de cotas, ela faz isso, ela coloca essa possibilidade. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. O TV Câmara Entrevista está de volta e hoje estamos falando sobre a saúde do coração de mulheres jovens, recebendo aqui no estúdio a doutora Maria Cláudia Costa e o doutor Oscar Pereira Dutra. Continuando a nossa conversa do bloco anterior, o nosso tema é o vinho. Afinal de contas, uma tacinha faz ou não faz bem para a saúde do coração? Outro assuntozinho polêmico interessante. Há pouco tempo, algumas 2, 3 décadas atrás, saíram umas publicações dentro das sociedades americanas de cardiologia sinalizando o quanto uma pessoa poderia usar de álcool sem comprometimento da sua função cardiovascular. 2 taças de vinho para o homem, 1 taça para a mulher, 2 latinhas de cerveja para o homem, 1 para a mulher, ou então 1 dose de destilado, que poderia ser do uísque até a cachaça ou outras drogas ou outras bebidas mais poderosas. Isso veio ao longo dos tempos e se tornou praticamente uma coisa dogmática. Assim é e assim será. Só que houve uma contestação ao longo desse tempo todo em função de pessoas com severa disfunção do coração, com doença importante, se isto seria ou não seria útil, ou seria prejudicial. Eu acho que nós não temos uma definição bem clara. Não, né, Maria? não, o que a gente tem é um artigo, acho que foi no Circulation, não lembro, recente, vinculando a ingesta alcoólica a inúmeros desfechos, né? Então, questões oncológicas, então maior índice de alguns tipos de câncer vinculados à questão da ingesta,
a questão de insuficiência cardíaca, aumento dos níveis tensionais, maior risco de arritmia. Então, no geral, hoje em dia, como não se tem uma dose segura para dizer, ó, pode isso, não pode aquilo, e tem várias populações, distribuição do peso das pessoas, então, no fim, tem se optado por desestimular o consumo, né? Então, a palavra é essa, assim, quanto menos, melhor. Óbvio que, eventualmente, a pessoa, né, vai fazer uso de bebida alcoólica, mas realmente, assim, desestimular o uso constante, né, da bebida. Uma tacinha de vinho, então, não desobstrui a artérias. Como efeito protetor. Não, isso não tem teoricamente. nenhuma evidência. Mas o que chama atenção é que tem uma publicação dentro de um periódico da psiquiatria que me deixou também muito surpreso. E a conclusão deles é dizendo que quem bebe moderadamente vive mais. Mais feliz, talvez? Provavelmente. E essa é uma das conclusões, além de por viver mais, reduz a ansiedade, essas coisas todas. Mas ainda é uma coisa a ser. Não dá para tornar isso um padrão. Não, efetivamente. Hoje em dia a gente está mais evitando do que indicando, né? Que lá, há anos atrás, a gente tem a plausibilidade biológica do resveratrol, que é o componente do vinho que promoveria uma inflamação menor no endotélio, na parte interna do vaso, e que deixaria este vaso com uma condição de não fazer a vasoconstrição e não fazer a doença. Mas uma plausibilidade biológica que depois, seguida, nos estudos não se viu. Então, hoje em dia, não tem, assim, o ideal é o menos possível. Mas o suco de uva também tem esse resveratrol. Também tem. Então, mas não tem o efeito, né, doutor? Sim, não tem o efeito tranquilizante. Isso. Mas daí toma um remedinho para tranquilizar. Pelo amor de Deus. E isso é interessante. A outra coisa interessante, os tais tranquilizantes. Isso. Em relação ao coração. Isso não é uma coisa inócua, sem ação. Sim. Para os eletrofisiologistas, tem um grupo essas drogas ditas tranquilizantes, que dão alteração no sistema elétrico do coração. Não é, doutora? Tem coisas que tem uma síndrome que a gente chama de aumento do QT. Na verdade, é uma alteração eletrocardiográfica significativa que propicia o aparecimento de arritmias normalmente malignas, que induzem até a morte súbita, por uso crônico e às vezes exagerado dessas drogas. Então a gente tem que ter um certo cuidado. As pessoas que usam esse tipo de droga têm pelo menos uma vez na vida, ou algum de tempo em tempo, conversar com o seu cardiologista, com o seu clínico, no sentido de que monitorar, fazer um eletro para medir no eletrocardiograma essa coisinha que eu disse, o QT. O uso de medicamentos controlados, então, também pode ser um fator de risco. Tem um grupo de medicamentos dentro desses controlados para dormir que sim, que podem prolongar essa alteração ali no eletro e provocar arritmias malignas. Então, precisa ser acompanhado. Né? Isso é importante, porque às vezes desmesuradamente não dão bola e vão adiante, mas não. Tem que ter uma certa precaução em relação a isso. Tudo que se ingere por muito tempo, em muita quantidade, é bom dar uma analisada, uma parada, porque pode ser que venha acontecer problemas futuramente, né? Hipócrates dizia que entre o veneno e a terapêutica só muda a concentração. É verdade. E graças a Deus hoje nós estamos tendo uma consciência diferente em relação às medicações. Nós estamos hoje caminhando numa fase da terapêutica, do tratamento, muito mais focada no perfil genômico do paciente. Interessante isso, porque tem drogas ou tem remédios que fazem bem para ti e fazem mal para mim. Por que isso? Exatamente pelo perfil genético de cada pessoa. Ou seja, tem drogas que respondem muito bem e outra não responde a nada. Eu tenho um exemplo comigo. Eu tenho uma sensibilidade a duas drogas que são comuns: aspirina e Tilenol. Ácido acetilsalicílico. Eu quase morri já, 2 vezes, 3, porque eu tive o Covid, quase morri. E a primeira foi um uso de um comprimido de Tilenol de 750 miligramas. Eu fiz uma insuficiência hepática, uma hepatite Meu Deus, medicamentosa. Tóxica. E o outro foi a aspirina infantil.
Eu fiz uma coisa que se chama pneumonite intersticial por uma dose de aspirina. Eu não sabia que eu era alérgico à aspirina. E aspirina se usa no dia a dia. É a droga do cardiologista, basicamente. A droga do cardiologista. E aí fizeram diagnóstico de câncer, não sei o que mais, tudo em mim. Eu, já estava comprando caixão. Eu só quero aproveitar e fazer um gancho dessas questões do sono que se falou, né? Então, as doenças do sono, elas estão dentro dos pilares da saúde cardiovascular. Então, elas têm que, quando a gente faz ali a consulta, esse assunto precisa ser abordado, porque existem inúmeras doenças do sono. E o fato da pessoa não dormir adequadamente tem várias implicações, né, do ponto de vista cardiovascular. Então, as doenças do sono é outro campo assim, que se desenvolveu bastante em questões de busca de diagnóstico e de tratamento precoce. Então, sim, é um fator de risco que precisa ser abordado, né? Você está falando da apneia do sono, né? Então, só apneia, síndrome de pernas inquietas, enfim, várias coisas que podem acontecer durante o sono e a pessoa não entra na fase que precisa, que é o sono REM, né? Então, as questões de conectividade, as questões das pessoas ficarem o tempo todo ali, né, expostas à tela. As então, telas também podem influenciar a questão da qualidade do sono, Sono. né? A pessoa não consegue dormir, tem insônia, enfim. São as coisas que a gente comenta da higiene do sono, né? Então, hoje em dia a gente vive num mundo de conectividade. As próprias questões, assim, eu acho que de trabalho, né, de demanda, assim, que acaba avançando o horário extracomercial. E as preocupações no geral, né? Então, a questão do sono precisa ser vista como um fator de risco, né? Então, para ser identificado. E que muitas vezes negligenciado, né? na sua essência. E tem uma outra síndrome que está em voga, o burnout. Sim. Que é o excesso de trabalho. E que a gente vê pós-pandemia, com essa questão da expansão da conectividade, as pessoas trabalham o dia inteiro, todos os dias, basicamente, né? Outra questão importante no pós-pandemia que a gente não pode deixar de comentar é a questão justamente da Covid-19. Ela fez aumentar questões de infarto, de problemas no coração de mulheres, homens e até a própria vacina. Depois disso a gente tem visto com mais recorrência, mulheres com esse tipo de problema. Talvez tenha alguma relação ou não, doutor? Meu Deus, isso é um campo. Eu vou assim, tentar simplificar na doença. A doença é um processo inflamatório dos maiores que a gente conheceu nesses últimos anos. Evidentemente, se o processo inflamatório é uma das causas, é o substrato para que aconteça uma doença cardiovascular, evidentemente que houve um aumento bem significativo dos acidentes vasculares durante a pandemia, induzido pelo próprio vírus e a reação do organismo ao próprio vírus. Então, isso é importante. Quanto às vacinas, eu me vacinei. Eu também. Eu me vacinei mesmo, havendo relatos esporádicos de acidentes de um lado, do outro. Eu passei essa coisa, eu digo, o risco da vacinação para mim foi menor do risco de eu não ter me vacinado inicialmente. Eu acho que a gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa. E tirando assim da questão política, né? Falando da questão puramente médica. Eu fui uma pessoa que trabalhei todo o período da pandemia, né? Eu trabalhava num serviço de emergência, um grande hospital em Porto Alegre, e sou coordenadora de UTI, então trabalhava com pacientes internados por Covid em UTI. E eu não deixei de trabalhar nenhum dia, não fui afastada nenhum dia. Fiz parte da vacina aqui, que foi feita por nós, né? Eu fui o grupo dos vacinados ali e recebi a vacina. Se ela me protegeu ou não, já não sei, mas eu não fiquei afastada nenhum dia. E não tive nenhum evento, né? Na primeira leva da Covid, então o vírus quando chegou aqui inicialmente, porque nós tivemos muitas ondas, né? Antes da mutação, se viu que os pacientes cardiopatas isquêmicos, são os pacientes que já tinham algum pré-condição, hipertensos, que tinham alteração de colesterol, história de insuficiência cardíaca ou história de cardiopatia isquêmica prévia, foram pacientes mais acometidos. Então, naquela primeira leva, eles vieram mais infartados, ou com a doença pulmonar, ou com AVC, ou com trombose de pernas. Então, ali se viu que realmente a questão viral
desencadeava um fator pró-trombótico inflamatório importante. E depois tivemos outras cepas, enfim, e acabou entrando outros perfis, mas aquela primeira leva definitivamente. E ano passado houve uma publicação, e isso não só com a Covid, né? Isso a gente vê com outros vírus, influenza, que também a gente teve, né, uma epidemia super grave, que eu também tive a oportunidade de trabalhar, e que matou muito os gestantes, os obesos, né? A gente fazia as tendas, e que ali também se viu muito mais evento, né? Então teve ano passado essa publicação colocando a vacinação como um fator protetor, porque se sabe que a infecção viral e o estado pró-inflamatório, ela desencadeia o quê? A placa ali, esse falando de infarto de placa, né? Ele instabiliza a placa e muitas vezes faz ela romper, que é o que faz o evento, seja por erosão ou seja por ruptura. Então, definitivamente as vacinas protegem contra isso, né? Fora as manifestações em pacientes acima de 60 anos ou com outras pré-condições para a questão de internação hospitalar, né? A gente vê bastante os pacientes que internam por questão pulmonar ou complicações disso. E quando a gente vai ver o risco de trombose, o evento trombótico vinculado à vacina, comparado à doença, infinitamente menor. Então, tem o risco inerente, mas é muito menor do que um anticoncepcional. É verdade. E o anticoncepcional se usa, né? E que acho que tem que ser usado, ok. Mas a gente também tem que olhar as coisas com um pouco mais de crítica, sabe? Eu acho que hoje em dia as coisas ficaram polarizadas politicamente, a gente tem que olhar com a questão da ciência, né? Saúde. Isso não fica restrito só à vacina do Covid, a influenza. Isso, a influenza. Que Ano agora passado que é a o gente grande teve um problema surto de nosso. influenza, né? Eu estou com um surto de Covid num dos setores do hospital, que está todo mundo... Foram dispensados por segurança, mas todo mundo tranquilo, não teve nenhuma complicação, nada. Mas em contrapartida, os que pegaram influenza é uma tragédia. Isso, ano passado, porque daí o que aconteceu? Essa polarização se repercutiu em outras campanhas de vacinação. As pessoas passaram a não se vacinar mais. E aí, ano passado, a gente teve um surto de influenza no qual a gente quase entrou num colapso de novo no sistema de saúde. Então não Porque dá para confundir, né? Não dá para misturar as coisas, né? Então a gente tem que olhar a informação com razão e dentro da ciência, né? É verdade. Pode ser que os sintomas, a própria doença tenha prejudicado mais as pessoas que pegaram mais a vacina, então a gente exclui desse fator de risco, é isso? Ele tem o seu fator de risco, mas quando a gente coloca em relação à doença, ele é infinitamente menor. Infinitamente menor. E a gente tem que lembrar que a gente só está aqui hoje graças à vacina. Eu trabalhei lá, eu vi a mortalidade. Então, definitivamente, a gente só superou essa fase devido à vacina. Doutora, ainda sobre emoções. A síndrome do coração partido, vocês já ouviram falar? Isso realmente, esse estresse pode ocasionar algum dano ao coração, principalmente nas mulheres, que são mais emotivas. Principalmente na mulher. E nos homens, se ganhar na Mega Sena. Aí eu seguramente eu vou ter um coração partido, botar 50 milhões no meu bolso, evidentemente. Mas existe. E o interessante é que essa síndrome do coração partido veio, aos poucos, o conhecimento veio crescendo ao longo do tempo. Geneticamente, a mulher tem muito mais receptores de adrenalina no coração do que tem o homem. Eu não conseguia entender por que isso. E depois o conhecimento começou a vir à tona, então ela tem muito mais possibilidade de ação da adrenalina quando o sistema hipofisário hipotalâmico é acendido por conta da emoção, da raiva, da alegria. Então, isso há uma descarga adrenérgica maior. E o que acontece? No homem aumenta um pouco a frequência cardíaca e deu, né? O que o homem não nada para isso. Mas a mulher se reflete no aumento de pressão, no aumento da frequência cardíaca e, consequentemente, nessas coisas que a Maria Cláudia tinha falado. Quer dizer, a estrutura da artéria, do vaso, sofre com esse aporte excessivo de drogas do tipo adrenalina e noradrenalina. Então, existe. Existe. Não claro. é mito que nem eu vi. Não, existe. Não, existe. é bem frequente. Bem A senhora já frequente. entendeu, doutora Maria Cláudia? Muitos. Então, só pegando o gancho, assim, né?
A doença cardiovascular, até poucos anos atrás, nós falávamos só das artérias principais do coração, que são aquelas que a gente olha pelo exame, as maiores e que irrigam, mas que são ali componentes de 10, 20%. Todo o restante da vascularização é microcirculação, que a gente não enxerga, mas elas estão ali presentes. E hoje em dia, com o entendimento da doença de microcirculação, que se avançou e que as mulheres, né, fazem parte, as manifestações dela deste grupo, a gente entende a doença do Takotsubo, que é o broken heart, coração partido, porque é uma descarga adrenérgica muito grande. Então, o paciente teve um susto, teve um trauma. E na mulher, que tem mais receptores e que tem a sua vascularização menor, faz uma vasoconstrição, infarta e olha no cateterismo, os vasos grandes estão ótimos, mas a doença de microcirculação está ali e a pessoa infarta. Então a mulher perde o marido e ainda pode infartar. ter um infarto. Exatamente. Pela alegria de ter mandado o marido embora, outra filha. Aí eu não sei dizer exatamente qual é que é. Mas esse detalhe é interessante. Eu fui, durante, eu acho, 15 ou 20 anos, chefe da emergência lá do cardiologia. E toda vez que entrava uma pessoa do sexo feminino, nós, não, isso aí é bobagem, isso aí é ataque histérico, não sei o que é mais, essas coisas. A gente rotulava as pessoas nem não ter nada. E ao longo dos anos, nós íamos aprendendo algumas coisas, principalmente em relação a essa doença da microcirculação. Porque às vezes tu pega, tem uma dor, ou tem um desconforto, faz um eletro, não tem nada. Não, isso aí pode ir para casa que não tem nada. Só que a gente não valorizava e ainda às vezes não valoriza essas queixas da mulher. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Eu me recordo uma vez que eu fui atender uma menina, ela tinha 23 ou 24 anos, uma coisa assim, e eu perguntei para ela, o que você está fazendo aqui? E ela disse, eu vim aqui porque eu estou com a sensação que eu vou morrer. E eu comecei a conversar com ela. Era uma jornalista de uma grande rede aqui de Porto Alegre. E começamos a conversar, daqui a pouco ela cai morta na minha frente. E nós massajamos essa moça mais de 2 horas e não conseguimos recuperar. Então, meu Deus, doutor. Morte súbita. Morte súbita, que foi, eu sei que foi para necrópsia, coronárias normais, ditas normais. Mas é exatamente isto que é a doença da microcirculação, que tem um perfil igual e mais grave que do entupimento de uma coronária. Isso é super importante, né? Por quê? Então, primeira coisa, as pessoas deixaram de ter o rótulo de que são malucas. Não, elas não são malucas. Elas têm dor, uma dor anginosa, e elas infartaram. O que elas têm é coronárias, né, quando a gente olha visualmente normais, mas elas têm doença. E esta doença mata tanto quanto as doenças de coronárias maiores, né? Isso. Então, isso é fundamental a gente entender, porque até então, não, tu não tem nada, vai para casa. Não, você tem agora tu fica internada, porque sim, tem chance de vir a morrer. Doutores, por essa nós manifestação. Estamos nos encaminhando para o final, temos mais 4 minutinhos de programa e a gente não pode deixar de comentar como que a mulher faz, então, para procurar ajuda, né? Para prevenir, para ver se está tudo bem com a saúde, quais são os exames, quais são os médicos. Como que a mulher pode, então, prevenir um tipo de infarto ou de problema no coração no futuro? Vamos começar do aspecto genético, ou seja, pai ou mãe que tiveram algum evento cardíaco ou cerebral precocemente, 55 no homem, 65 na mulher. Mãe com 65 anos, pai com 55. Isso é a primeira coisa. Quando chegar na 4ª década, em torno da 4ª década de vida, eu acho que tem que ter uma avaliação, que pode ser com um clínico, pode ser com um cardiologista. Tem problema. A avaliação é essa que tem uma série de exames, que envolve as dosagens de glicemia, que é de diabetes, as dosagens do colesterol para ver qual é o perfil lipídico dessa pessoa, fazer um eletrodesforço, um eletrocardiograma e um eletrodesforço para fazer uma avaliação mais completa. Se fuma, se tem diabetes e é assintomático, eu acho que isso tem que ser feito mais precocemente.
Outro detalhe que a Maria Cláudia falou também são as alterações que acontecem durante a gravidez, principalmente quem teve parto prematuro, principalmente quem teve a hipertensão gestacional ou diabetes gestacional. Isso tem que ter uma atenção maior. E as mulheres com síndrome de ovário policístico também, Exatamente, né? com ovários policísticos. Tem outros fatores de risco vinculados a quem tem ovário policístico que precisa ir no cardiologista Outra antes, coisa né? também Nesse lembrar... caso, quantos anos é recomendado Assim procurar que um tiver o médico? diagnóstico. Assim que tiver. E a outra coisa que a gente às vezes esquece são as mulheres que têm doenças reumáticas inflamatórias, principalmente lúpus ou artrite reumatoide. A gente tem que ter uma atenção em relação a isso, porque elas são muito mais suscetíveis a ter infarto e complicações mais graves do infarto. Eu sempre separo assim para ficar mais fácil, né, para a população. De prevenção. Se a menopausa acontece na média da população com 50 anos, se você não tem nada de doença, com 40 anos você já precisa fazer uma avaliação, porque 10 anos antes a gente começa com a oscilação, o período do climatério. Então, 40 anos, todo mundo precisa de uma avaliação. Se eu tenho antecedentes familiares, ou se eu tenho alguma pré-condição, né, seja doença reumatológica, fumo, hipertenso, enfim, qualquer outra condição, eu preciso ir antes, tá? E no cenário de emergência, se eu tiver dor, desconforto, algo que persista, que mude o padrão que eu estou acostumada a buscar a emergência para atendimento mais breve possível. Quais são os sinais de alerta, doutor? Os sinais de alerta, para a mulher é difícil, né? Sim, porque muito tudo que nós complicado. falamos, porque ela não tem caracteristicamente o que o homem tem, a típica dor da isquemia, a típica da dor do infarto. São coisas mais subjetivas. Mas só que aí, nesses sinais de alerta, a gente tem que ter uma história pregressa dessa moça ou dessa senhora muito mais aguda e mais intensa. E me ocorreu algumas coisas que você falou, me permita complementar. Nós falamos de prevenção primária e prevenção secundária. Quer dizer, pós um evento, pós um infarto, pós um acidente vascular cerebral. Tem uma corrente no Brasil toda que falando muito mal dessas drogas que tratam colesterol. Mas está provado que há necessidade, não só na situação de prevenção primária, quando tem todo esse contexto todo de usar a estatina, como também, obrigatoriamente, nós devemos usar a estatina depois do infarto. Aí a pergunta, quanto tempo? Enquanto você tiver vida. Hoje, a população desse país tem muito a ver de sobrevida com o adequado tratamento do pós-infarto. Porque ainda nós estamos engatinhando na prevenção primária, que não é uma prerrogativa só do Brasil, é uma prerrogativa do mundo todo. Para finalizar, então, quando que a mulher deve procurar de ajuda? Assim, se sentiu alguma coisa, dor nas costas, enjoo, tem essa predisposição, quando procurar um médico? Quando muda o padrão, né? Exato. Então, assim, em cenário de emergência, mudou o padrão usual, ficou com desconforto, uma sensação de mal-estar, falta de ar progressiva para fazer as atividades que ela está acostumada, não espera, vai buscar um serviço de emergência. Exatamente isso aí. Perfeito, pessoal. Eu agradeço muito os esclarecimentos de vocês sobre esse tema muito importante e necessário, né, que é a saúde do coração de mulheres jovens. Então, agradecemos mais uma vez a presença de vocês e o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui e voltamos na semana que vem com novos assuntos para a gente ampliar. Você pode rever este e outros programas no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!